Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dar início a esse nosso segundo dia da novena. Quem vai conduzir hoje é a Tia Cristina, que preparou lá juntamente com as mães Mônicas, de Ourinhos, São Paulo. E o tema deste segundo dia é a distância dos filhos e a proximidade da oração da mãe. Então, nós vamos iniciar pensando nesse tema, iniciar e nós vamos fazer diferente hoje. Nós vamos traçar o sinal da cruz, dizendo: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Oremos, Senhor Deus, fonte de misericórdia, que ornaste Santa Mônica com o dom de saber reconciliar os homens entre si e convosco. Concedei-nos ser mensageiros da paz e da unidade, levando a vós os corações com o exemplo de nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Cristina, bem-vinda. A palavra está com você. Obrigada, Padre. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todas que estão me ouvindo, né? Eu quero convidar todas para a gente iniciar com a oração do Espírito Santo, para que ele possa estar conduzindo essa nossa novena. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ontem eu me via, e eles também. Agora hoje eu começo. Bom, gente, como o padre disse, meu nome é Cristina, sou de Ourinhos, né, interior de São Paulo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês nessa noite, né? E agradecer a Raquel por ontem, pelo testemunho dela, um testemunho maravilhoso que nos ajuda muito na nossa vida diária com os nossos filhos. Falou atrás, mais ou menos, né? É uma pena que eu não tive esse contato, assim, alguém que me falasse as palavras que todas nós tivemos a oportunidade de ouvir ontem. Ontem ela falou para nós tudo aquilo que a gente deve fazer e agir para ser uma boa mãe cristã, né? Para os nossos filhos, uma mãe amorosa, uma mãe dedicada, né? Junto dos nossos filhos, pensando na espiritualidade de cada um. Infelizmente não foi, e hoje eu vou falar para vocês o exemplo a não ser seguido. Ontem eu falei um exemplo a ser seguido. Hoje eu vou falar um exemplo a não ser seguido. Que infelizmente eu, com as minhas atitudes, afastei meus filhos de mim. Eu tive 2 filhos do primeiro casamento. Fui casada durante 9 anos e meio, né? E mais um casamento de mentira, um casamento de sofrimento que não podia, que não tinha nem que ter começado. Ele iniciou porque esses meus 2 filhos precisavam vir ao mundo, né? E Deus deve ter um propósito para eles, eu tenho certeza disso. Mas foi um casamento que mais parecia um campo de guerra.
guerra do que um casamento. E eles, infelizmente, conviviam nesse meio. Eu batizei, a gente batizou eles, eu frequentava a igreja, apesar de eu não sabia antes, fiquei sabendo só depois que ele era espírita, que ele estava fazendo aprofundamento até lá no centro espírita para ser médium, e ele queria me obrigar a ser também, a participar também, o que gerou muitas brigas, muitas discórdias, porque eu sempre fui católica, fui criada na igreja católica, né? E, e ele queria levar meus filhos também, e eu não deixava, e aquilo foi. Eu tentei, até que chegou a um ponto que não teve mais jeito, e o casamento realmente acabou, veio, a gente veio a terminar, né? E eu fui para casa dos meus pais com os meus filhos, né? E, e para tentar uma vida nova, recomeçar a minha vida junto com eles. E foram muitos problemas, né, que eu enfrentei, porque quando eu estava junto com o pai deles, para ajudar também, ele não gostava muito de trabalhar, né? Então eu tinha sempre que me desdobrar para poder não deixar faltar nada para os meus filhos. A gente erra pensando que está acertando, a gente acaba errando muito. Sempre pensando no bem deles, para nunca deixar faltar nada para eles. Eu trabalhava, né, no meu serviço, que eu fui policial militar durante 23 anos, né, e nos momentos de folga, eu procurava me desdobrar fazendo outros bicos, os outros trabalhos, né, mas pensando e buscando sempre nunca deixar faltar nada para eles e pensando na educação deles. Levei eles para a igreja, a gente ia à missa, né? E eles fizeram a catequese, fizeram o crisma. Foi introduzindo eles na igreja, assim, vamos dizer, o básico, né, daquilo que a gente vivia. Só que a minha preocupação sempre foi a história da parte material, né? E aí, com o tempo, o meu filho, quando ele tinha 17 anos, ele quis ir embora, ele foi para a Bolívia, ele foi fazer faculdade na Bolívia. Foi, assim, um sofrimento muito grande para mim, porque sempre foi nós três, né? E a gente sempre foi muito unido, muito ligado um ao outro. Aí, de repente, ele vai embora para a Bolívia para estudar. Que foi uma dor muito grande. Eu sofri demais com essa distância, né? No caso, distância de corpo, mas a gente sempre estava conversando através da internet. Mas eu chorei durante um ano, que eu não sabia o que eu fazia sem ele ali. Eu fiquei muito perdida. Eu conheci 2 anos depois que eu tinha me separado. Eu conheci esse que é meu marido hoje. Só para um parêntese nesse meio aí, a gente teve um relacionamento, aí eu comecei um relacionamento, né, com esse que agora é meu atual esposo, e consegui depois a nulidade do meu primeiro casamento, e faz um ano, com a graça de Deus, vai para 2 anos que nós casamos na igreja. Hoje somos casados na igreja, com a graça de Deus. Mas aí, meu filho, né, voltando, meu filho foi embora, então foi um momento muito difícil para mim. Aí, um tempo depois, meu segundo filho também quis ir embora para Curitiba. Eu não conseguia muito lidar com isso, né, a falta dos dois. O interior meu ficou muito arrasado, mas a gente foi tentando conduzir. E filho, quando eles estão com a gente, é uma coisa, né? A gente consegue mais ou menos fazer alguma coisa ainda. Mas sair de perto da gente, aí a primeira coisa que eles vão fazer longe da gente é aquilo que você sempre nunca deixou ele fazer aqui, né?
Aí é onde começou a aparecer as tatuagens, namoros, assim, indevidos, de forma indevida. E aquilo foi me machucando demais na época. Tudo era muito sofrido, né? Aí é onde eu fui me pegando, me aproximando mais e mais de Deus, né? Rezando e pedindo por eles, né? Porque eu não podia estar presente, eu não podia estar junto, não tinha como, né, a gente cuidar e tudo mais. Então, eu entregava nas mãos de Deus. E era o que foi me ajudando, foi me confortando com o tempo. Aí, quando foi em 2010, eu vinha sofrer um AVC. Sofri um AVC, né? Perdi todos os movimentos, fiquei numa cama. Não, não morri, não passei para outra, porque como diz um amigo meu, São Pedro perdeu a chave do céu e eu não entrei, né? Não fui. Não era minha vez ainda, não chegou ainda, tinha coisas a fazer por aqui. E o médico disse, na época, que foi um milagre que aconteceu comigo, porque eu tinha um aneurisma de 7 centímetros de diâmetro na cabeça. Então, ele não estourou porque realmente Deus não quis. Foi um milagre, porque isso acontece assim, por muito menos as pessoas caem e morrem onde está. E eu, com a graça de Deus, o médico descobriu e já foi feita a cirurgia em tempo, né? E foi interrompido e o processo e eu consegui ir me recuperando. Mas por essa interrupção que foi feita, eu perdi os movimentos, né? E eu fiquei totalmente dependente numa cama. Se as pessoas não me levassem água, se não me desse comigo, eu ia morrer de fome, por inanição e tudo mais. Passei a usar fraldas, né? Fiquei numa situação muito difícil. E aí meus filhos, numa dessa, eles aí que eles meio que se perderam mesmo no dia a dia deles, porque eles se viram sem chão, que o porto seguro deles era eu, né? Era tudo comigo, sempre eu que levava eles para lá e para cá, que tomava as decisões, que organizava as coisas e tudo mais. Aí, de repente, eles se viram sem esse porto seguro. Então, o meu filho que tinha ido fazer faculdade, ele meio que se perdeu nas coisas, né, na faculdade. Até hoje ele não conseguiu terminar, ele está comigo aqui de volta. O meu filho caçula, que tinha ido embora para Curitiba, ele também se perdeu no meio do caminho. E ele ficou muito revoltado na época, né? Ele não tinha estrutura nenhuma também para aguentar qualquer coisa assim. Aí ele acabou se entregando a vícios também. Foi assim, foram provas na minha vida assim muito, muito difícil, né? Só que nessas provas é aquela história, foram provas, provações e lapidações de Deus na vida da gente. Porque enquanto eu estava naquela cama, foram os momentos que eu consegui, que eu comecei a realmente me entregar para Jesus, né? Eu falava para ele que já que tinha acontecido tudo isso comigo e ele tinha me mantido aqui e me deixado aqui, porque tinha alguma coisa realmente, e já que ele tinha me salvado, né? Que eu me entregava a ele, que eu era dele e que Deus ia ser o dono da minha vida a partir daquele momento. Então eu passei a me entregar em oração e fui aprendendo, Deus foi lapidando a minha vida e eu fui vendo coisas que a maneira como eu estava fazendo, que eu estava agindo de forma errada e as coisas que eu vim fazendo de forma errada ao longo, né, da minha vida, valorizando, pensando mais assim na parte material, em conquistas, profissões e tudo mais, do que na parte espiritual, que é o principal da vida da gente. Isso eu fui vendo com duras penas, a duras penas, né? E não foi nada fácil. Não foi nada fácil,
porque de repente você é dono da situação, né? Você trabalha, tem sua casa, faz tudo, aí ajuda todo mundo, corre atrás de tudo para todo mundo, e no outro dia você dorme do jeito, acorda do outro, no outro dia você é totalmente dependente de tudo e de todos, né? Mas Deus foi me mostrando que tinha coisas para mim ainda pela frente. Então, eu não posso simplesmente cair em depressão ou brigar com Jesus porque deixou que isso acontecesse comigo, né? Hoje eu tenho problema físico, problema para caminhar, um pouco assim, mas hoje eu desenvolvo, hoje eu faço muita coisa com a graça de Deus. Aí, com o tempo, quando foi em 2014, eu estava ouvindo um programa na televisão, eu ouvi falando das Mães Mônica, da comunidade Mães Mônica. Foi logo lá no comecinho, né, da Associação das Mães, e foi bem no dia de Santa Mônica, no dia 27. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu nunca tinha ouvido falar de Santa Mônica. E aí eu me interessei, parei com o que eu estava fazendo e fui lá ouvir, né, o programa da televisão, onde falava, era uma mulher que estava falando, né, a respeito da comunidade. Aí eu anotei tudo que tinha que anotar, que eu achava que tinha que anotar naquele momento, e, e peguei, fiz contato, né, liguei primeiro para Icaraí, peguei todas as informações que eu podia, né, e entrei na internet também, e eu entrei na internet peguei, fiz toda uma coletânea daquilo que eu achava que devia e levei para o padre Orestes aqui na época, né? E aí ele pegou, gostou da ideia, ele pesquisou também, né, a respeito. Aí eu fui estudar no que tange, né, tudo que tangia a Santa Mônica, aquilo que a vida dela e tudo mais, né? Aí eu vi que para os meus filhos que tinha sim, tinha jeito ainda, né? Que tinha uma esperança. Porque os santos, eles estão aí não para que a gente só reze e peça por eles e tudo mais, né? Eles estão aí para mostrar para a gente também, com a vida deles, que as conquistas elas podem ser um exemplo para nós, para a nossa vida de cristão, né? A vida dos santos, a gente tem que se inteirar da vida dos santos para a gente ver que eles eram pessoas como nós, né? E que através de uma dedicação, da confiança e da fé, que a gente consegue. Hoje, os meus filhos, eles não vão na igreja, nenhum deles. Os dois não vão à missa, né? Cada um na sua. Eles estão tentando reconstruir a vida deles. Mas eu tenho certeza e confio em Deus que uma hora, um dia, no tempo de Deus, e da maneira que Deus quiser, né, com a forma como Ele quiser, que meus filhos eles vão um dia voltar para a igreja. A semente está sendo plantada, a gente sempre em oração, a gente mostrando com a vida da gente e com a nossa vida também, que a gente mostra para eles. A gente não vai conseguir a transformação e a volta dos filhos da gente para a igreja de uma hora para outra, ou forçando a barra, né, do jeito que a gente quer, da maneira como a gente quer. Mas no tempo de Deus, no tempo deles, Deus vai fazendo a obra acontecer. A gente precisa ter fé e acreditar na ação de Deus na vida, na nossa vida e na vida deles. Em primeiro lugar, em primeiro de tudo, a transformação ela tem que ser no coração da gente, né? Para a gente se alimentar, para a gente se fortalecer, para depois isso acontecer na vida dos nossos filhos. Então, toda essa dinâmica, as coisas da Associação das Mães Mônica,
ela veio mostrar isso para mim, né? Que a oração, ela nos aproxima e nos faz com que os nossos filhos possam um dia serem tocados também pela ação de Deus na vida deles, através da nossa maneira de ser, através das nossas orações, do nosso alimento diário da palavra de Deus, da Eucaristia, da nossa proximidade. A conversão primeiro tem que ser nossa, o fortalecimento tem que ser nosso, do nosso coração, para depois a gente buscar da nossa família, dos nossos filhos. E se Deus quiser, um dia isso vai, né, acontecer. A gente tem esperança e aguarda em Deus nisso. Eu estou num processo, né, nessa caminhada, num processo aí de crescimento, né, espiritual, de aprender. A gente tem muito que aprender, muito que fazer, né? Para quem está fazendo aí a quaresma, né, de São Miguel, com o Arthur Amorim, que as meninas postam aí, são coisas assim que vai ajudando a gente também a cada vez mais se aprofundar e crescer na nossa fé. A Igreja Católica, ela tem muitas pessoas que são verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus para que isso aconteça, né? Para que a gente consiga melhorar e crescer na fé e ser cada vez mais esse instrumento nas mãos de Deus, na nossa família, no meio onde a gente vive e convive. Eu sempre tive comigo, sempre fui apaixonada também por São Francisco de Assis e sempre rezei a oração dele, né? Senhor, fazei-me um instrumento nas mãos, nas suas mãos, no meio onde eu vivo. E assim é toda mãe. Toda mãe, ela deve ser esse instrumento, esse verdadeiro instrumento nas mãos de Deus na sua família, na transformação da sua família, dos seus filhos, né? Então, que a gente sempre tenha isso. E com certeza, Santa Mônica, a gente vai plantando essa sementinha na nossa família, no coração dos nossos filhos, né? E a gente espera em Deus que um dia as coisas comecem a brotar, né? Tem a frase de Santo Agostinho, diz assim: a medida do amor de Deus é amar sem medida. Então, o amor de mãe é assim também, é um amor sem medida. A gente se entrega, né, de corpo e alma para os nossos filhos. Então é isso que eu queria passar para vocês. Cristina. Oi. Pode terminar, pode terminar. Pode terminar. Não, padre, era só pode. A gente pode fazer a oração da mãe pela fé dos filhos agora? Com certeza. Vou pedir para a Lourdinha estar fazendo, por favor. Senhor, somos mães cristãs. Com a vossa ajuda e a das nossas famílias, temos gerado nossos filhos para esta vida temporal. Nosso ideal, porém, não termina aqui. Queremos também gerá-los para a vida eterna. Com este propósito, queremos, com a mesma tenacidade e confiança de Santa Mônica, dirigir a vós essas nossas preces. As respostas, ajudai-nos, Senhor. Para que, a exemplo de Santa Mônica, saibamos guiar os nossos filhos até vós, com a nossa vida decididamente cristã. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor. Para que na nossa família saibamos acolher o dom da vida como um presente da vossa bondade, ensinando aos nossos filhos a amá-la e respeitá-la, rezemos. Ajudai-nos, Senhor. Para que nossos filhos sejam um dia
homens e mulheres amadurecidos, responsáveis, solidários com os outros e comprometidos com a sociedade e com a igreja. Rezemos Ajudai-nos, Senhor. para que façamos da nossa família uma comunidade de amor, onde reinem o respeito, o diálogo e a mútua colaboração. Rezemos. Ajudai-nos. Ajudai-nos, Senhor. Para que o Senhor se digne semear na alma de algum dos nossos filhos e filhas o germe da vocação religiosa ou sacerdotal e saibamos, com amor, colaborar para o crescimento dessa vocação, rezemos. Ajudai-nos, Senhor. Para que, com o nosso exemplo de vivência na fé, façamos que os nossos filhos possam crescer no conhecimento, no amor à diocese e à paróquia onde vivemos, colaborando nos movimentos de apostolado e em união com a família agostiniana, rezemos. Ajudai-nos, Senhor. Para que, se algum filho nosso vacilar na fé, se desviar do bom caminho, saibamos, pais, irmãos e familiares, envolvê-lo com amor, compreensão e orações para conseguirmos o teu retorno. Rezemos. Senhor, ajudai-nos, Senhor. Oremos. Maria, Mãe da Consolação, que consolastes a Santa Mônica, dando-lhe a imensa alegria de ver a vitória da graça na inteligência e no coração do seu filho Agostinho, sede vós também o nosso consolo e dai-nos a alegria de ver os nossos filhos firmes na fé que semeamos em suas almas. E se algum dele se desviar, que tenhamos a alegria de vê-lo retornar à fé, onde, com plena confiança, aguardamos a realização plena do nosso ideal e das vossas promessas. Senhor, concedei-nos que, imitando Santa Mônica, saibamos com ela viver a nossa fé com plena delicadeza e que com ela também saibamos influenciar positivamente na fé de nossos filhos, para que um dia possamos ter a plena satisfação de vê-los todos juntos na vossa glória por toda a eternidade. Amém. Muito bem. Então, gostaria de, assim, até meio que emocionado, agradecer a Cristina e dizer para ela, disse assim, ontem foi um exemplo a ser seguido, hoje é um exemplo a não ser seguido. Eu digo o contrário, Cristina. E agradeço muito de coração a você por abrir o seu coração, a sua vida, partilhar conosco nesse segundo dia da novena e como Deus foi inspirando para a gente dividir esses temas, né? Você falava da distância dos filhos e ao mesmo tempo da oração, do pedido que você fazia a Deus. Então caiu muito bem para esse tema de hoje. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, a você por partilhar conosco esse segundo dia. Eu digo, se a novena parasse por aqui, eu acho que já estava de bom tamanho nesse segundo dia, com tanta partilha da vida. Isso só nos enriquece o coração, tenho certeza, de cada mãe que vive também no dia a dia as mesmas coisas, né? Quer dizer, famílias diferentes, mas que vivem a mesma situação. Eu posso dizer que com Santa Mônica não foi diferente, situações daquele tempo, né? Hoje a gente vive outras situações, mas a dinâmica da família é a mesma. E uma das coisas que a gente precisa todos os dias é pensar, eu rezo para ganhar a minha família para Deus. E nós não podemos rezar hoje e como se a oração nossa fosse uma nota, agora vai sair de R$200, né? Uma nota de 200 que a gente paga para Deus. Eu pago e você, Senhor, me dá aquilo que eu estou comprando. Não, a oração não é uma moeda de troca. Você disse na sua reflexão, a oração, não falou a oração, né? Mas a oração nos aproxima de Deus. Então, diante de Deus, diante de todos que estão aqui,
Associação das Mães Mônica do Brasil. Que Deus abençoe você, a sua família, pela intercessão de Santa Mônica, e muito obrigado por esse testemunho forte que com certeza tocou o coração de muitas mães. Penso que nós temos, vamos até 45, parece que temos uns 5, 6 minutinhos. Gostaria de finalizar fazendo esta oração final e depois passar alguns recadinhos rapidamente para a gente poder ainda, se alguém quiser falar uma palavra. Oremos. Santificai, Senhor, com vossa bênção, esta novena que vos oferecemos na festa de Santa Mônica. Com suas orações, com seu exemplo e suas lágrimas, ela conquistou para vós seu marido Patrício e seu filho Agostinho. Concedei-nos por sua intercessão, que nossa vida seja, por amor a vós, uma oferenda perene para o bem dos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, se alguém gostaria de dizer uma palavra, rapidamente, e em poucos segundos, por favor. Fala o nome e de onde está falando. Sim. Então, Padre Sérgio, sim. seria só aquelas lembranças que nós Sim, Davi, conversamos. você pode falar que é do gesto concreto, da missa? Então, o gesto concreto, Cristina, você tem alguma proposta para hoje? Sim, também. E eu ia dar uma sugestão principalmente para aquelas mães que têm alguma dificuldade, né, com o seu filho. Se esse filho estiver próximo, que dê um abraço bem forte no seu filho hoje, né? E aquela que tem o filho longe e tem algum tipo de problema de relacionamento com ele, escreve uma carta, um bilhete, alguma coisa assim, para mostrar um pouquinho do seu amor por ele. Um pouquinho, porque a gente sabe que é muito maior, que é muito grande, e no papel, muitas vezes, não dá para expressar tudo aquilo. Certinho. Bom, então nós temos o gesto concreto de ontem e o de hoje, e agora nós vamos fazendo aí uma bolsa de gestos concretos, né? Exercitando essas orações.